Olá, é possível fortalecer a democracia por meio de uma Constituição? E como a Organização das Nações Unidas auxilia países na elaboração desse documento? O Timor-Leste, por exemplo, que passou pela intervenção da ONU, levou mais de uma década para construir e desenvolver um modelo de Constituição. Mas como garantir que ela será, de fato, um instrumento de anseios e necessidades da população? Este foi o desafio da tese de Karina Gouveia, ao analisar o papel da ONU na criação de uma ordem constitucional de países em transição política. O papel da ONU no resgate institucional da ordem democrática de estados em transição política. O estudo de caso do Timor-Leste. Tese apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em Direito. Orientadora, professora doutora Vanice Regina Lírio do Vale. Para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Ana Cláudia Farranha, doutora em Ciências Sociais, e Douglas Pinheiro, doutor em Direito, Estado e Constituição. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Timor-Leste. Já são 15 anos de vida independente. A reconquista da liberdade do povo timorense mostra como é a reconstrução de um Estado, uma obra que leva décadas. Assim como o Timor, Haiti, Sudão, Afeganistão, Bósnia, Nepal, Camboja, Egito e Iraque tiveram o apoio da ONU para esse renascimento. São comunidades devastadas por guerras, conflitos internos, ditaduras. E nesse cenário, a Constituição deve ser um instrumento de estabilidade e de transformação. Olá, Karina. Seja bem-vinda à Academia. Muito obrigada pela oportunidade, Jordana. Queria agradecer também a presença dos professores, da professora Ana Cláudia e do professor Douglas, e por essa oportunidade de conversar sobre a minha pesquisa. Claro. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a ONU, né? A intervenção da ONU nessas questões. Existe uma fórmula, você fala na sua tese em alguns períodos, pré-constituinte, pós-constituinte, então explica para a gente direitinho se existe uma se é feita da mesma forma em cada país. Essa é uma pergunta extremamente interessante, né? Porque, primeiro, quando se fala em ONU e processos de construção de constituições, primeiro eu preciso pensar que tipo de constituição a ONU tem idealizado para aperfeiçoar e implementar em nações extremamente flageladas por violações graves de direitos humanos. Então, o que eu acabei percebendo na pesquisa é que um modelo, eu não posso dizer que há um modelo próprio de constituição instituída pela ONU, mas há uma ideologia própria instituída pela ONU. Então, a ONU tem uma democracia, tem uma ideologia que está mais afeta à democracia liberal, né? Então, todos os seus projetos de Constituição, eles estão focados principalmente na implantação dos direitos humanos e do desenvolvimento daquela sociedade, partindo daquilo que se define como democracia e democratização. Então, esta seria, poderia dizer que seria um protótipo, né? Porque ele está em constante aperfeiçoamento, mas com uma matriz liberal ocidental. Ok. Acho que é importante a gente falar também sobre essa questão temporal. Levar mais de uma década, mas não é só para a criação de uma Constituição. Explica um pouquinho esse processo. Por que tanto tempo? Então, o que acontece? Quando a ONU passou a ter uma mudança de visão, né, na verdade, com relação às suas missões, as missões da ONU estavam centradas, né, em missões de peacekeeping para cessar os conflitos armados. Né? E ela acabou percebendo, né, através dos seus estudiosos, das suas agências, dos seus experts, que não bastava somente cessar o conflito, era necessário apoiar aquela nação flagelada num processo de democracia e de redemocratização. Então, eu acabei percebendo que as missões da ONU, neste processo, ela se deu por fases diferentes. Então, você pode dizer que a construção de uma Constituição, a partir da intervenção da ONU, ela está dividida na fase pré-constituinte, constituinte e pós-constituinte. A grande questão não é só a forja de uma Constituição que ela auxilia no processo pré-constituinte, ou seja, nas questões eleitorais, nas questões
da própria Constituição, né, da própria Assembleia Constituinte, e no apoio ainda dos instrumentos normativos que vão subsidiar o desenvolvimento daquela própria Constituição. Então, acho que essa é uma questão interessante nesse sentido. Perceber como estas intervenções acontecem. Então, questão de tempo, se você falar, existe uma Constituição que foi forjada com 3 meses, existe uma Constituição que foi forjada com 1 ano e 8 meses, outra com 2 meses, outra com 2 anos. Então, quando a gente fala em processo de construção de Constituição, não estou falando só do tempo em que ela se tornou um documento normativo daquele Estado-nação, mas eu estou falando de todo o aparato que reveste a construção dessa Constituição. E, Karina, por que o Timor-Leste como estudo de caso? Porque nós vimos na reportagem que outros países passaram por esse processo também, né? Por que a escolha do Timor-Leste? A bem da verdade, Jordana, eu acabei utilizando o Timor-Leste para materialização daqueles conceitos teóricos que eu utilizei no decorrer da pesquisa. O Timor-Leste, ele é um caso paradigmático da ONU, né, um caso de extrema complexidade, e eu consegui configurar a intervenção da ONU na fase constituinte, pré-constituinte e pós-constituinte. Então, nesse sentido, eu consigo, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista experimental, empírico, fazer as abordagens, seja do ponto de vista das ideologias da ONU, seja do ponto de vista das teorias que eu trouxe para fundamentar essa resposta de construção de uma Constituição que eu vou considerar, de acordo com a teoria e de acordo com a ideologia da ONU, legítima ou não. Então, o Timor-Leste é o caso mais interessante, porque houve o apoio da ONU nessas 3 fases e isso perdurou por 12 anos. E a ONU ainda apoia o Timor-Leste, porque é um contrato de cooperação, e este contrato de cooperação para o desenvolvimento das instituições democráticas, ele vai perdurar até 2030. Né? Então, assim, a ideia é que perdure até 2030. Além desse estudo de caso do Timor-Leste, você utilizou uma vasta bibliografia para fundamentar a sua tese, né? E agora nós vamos acompanhar quais são esses livros. An Agenda for Democratization, autor Gali Boutros, editora United Nations. O Futuro da Democracia, autor Norberto Bobbio, editora Paz e Terra. The Constitution in 2020, editado por Jack Balkin e Riva B. Siegel, editora Oxford University Press. Karina, agora a gente abre espaço para você, de fato, colocar em prática aqui a sua pesquisa e complementar a nossa conversa. A minha pesquisa ela foi dividida em 5 partes distintas, né? Na primeira parte, eu procurei, a partir do conceito de Bobbio, tentar entender o que representa a democracia na contemporaneidade. Então, eu não estudei o processo histórico da democracia, eu estudei as democracias que representam essa contemporaneidade e que... Eu tenho Norberto Bobbio como um visionário nessa questão e toda vez que eu leio Norberto Bobbio eu consigo perceber que ele sempre pensou para o futuro, né? Ele sempre avançou nos seus conceitos. Então, eu acabei forjando um conceito de democracia, que eu chamo de democracia cooperada, justamente porque isso já foi enaltecido por Bobbio, porque ele diz que a democracia possui 2 almas, né? Uma alma dogmática e uma alma... mais orgânica. Então, na verdade, a democracia precisa contemplar não só aquilo que ela representa, mas também ela precisa ter mecanismos de aprendizagem para esse aperfeiçoamento. Então, eu precisava conceituar esse conceito, né? Precisava traçar esse conceito, e partir já para uma questão que envolve a construção de um ambiente que viabilizasse esta democracia. Então, no capítulo 2, eu acabei trabalhando com conceitos de constitucionalismos, conceitos de constitucionalismos mais modernos, de categorias mais modernas, que são o constitucionalismo de transição, de transformação e democrático. Por que eu escolhi essas categorias? Escolhi o constitucionalismo de transição porque ele trabalha efetivamente numa fase pré-constituinte. Ele é uma categoria que você tem, na verdade, eu estipulei alguns autores específicos, Ye Chang, Katiwada e Ruth Tatel, para conceituar
constitucionalismo de transição, e constitucionalismo de transição é um instrumento, é um meio, né, para poder construir uma Constituição que seja mais aberta e participativa. Seguir para o constitucionalismo de transformação, porque o constitucionalismo de transformação ele vai trabalhar na fase constituinte, né? Ou seja, aí eu já tenho autores também específicos que eu pensei nesse processo, que foi Pius Langa, Claire e uma autora extremamente jovem, uma jurista jovem também muito competente, que trabalhou sobre o constitucionalismo de transição, chamada Eliana Pulcinelli. E a ideia foi tentar perceber, né, no constitucionalismo de transformação, você tem, por exemplo, um elemento que conjuga uma carta constitucional que deve ter dentro dela, ela deve ser uma alavanca indutora da transformação, ela deve conter os esforços revolucionários para essa transição, ela incorpora uma justiça de transição. Então, tudo isso para tentar entender o que uma Constituição necessita para o seu desenvolvimento. E aí, eu trabalhei também o conceito de constitucionalismo democrático de Paul Sigel, que vai pensar na fase pós-constituinte, ou seja, o que eu vou ter para desenvolver essa Constituição, né? E partindo disso, então, eu passei para o capítulo 3 da pesquisa, que trata especificamente do papel da ONU na consolidação da democracia e da Constitution Making. Quando eu falo em consolidação da democracia de Constitution Making, eu estou dizendo que este capítulo ele foi forjado com todos os documentos e todas as publicações oficiais da ONU. Então, eu consigo dizer exatamente o que representa a democracia para a ONU e o que representa a democratização para a ONU, né? E como se dá todo esse processo de construção de Constituição. O capítulo 4, eu já dividi essas intervenções por fases, né? E, na verdade, eu queria materializar os ideais da ONU e os estudos do constitucionalismo, ou seja, se a ONU, na fase pré-constituinte, ela pensava no constitucionalismo, ela pensa no constitucionalismo de transição para poder intervir com mecanismos que possam trazer mais legitimidade para esse processo. E aí, no capítulo 5, eu já parti para o estudo de caso. Então, eu já peguei o constitucionalismo de transição como teoria, a ONU como teoria como teoria no sentido de democracia e democratização, peguei o constitucionalismo de transformação e tentei entender como se deu o processo de construção da Carta do Timor-Leste. Em todos os sentidos, eu fiz uma cobertura da Carta do Timor-Leste no que tange ao processo pré-constituinte, constituinte e pós-constituinte. E aí eu queria saber que tipo de carta constitucional foi forjada. Se do ponto de vista teórico, essa seria uma carta constitucional considerada legítima. Muito bem. Muito embora nós temos muitos problemas, né, que envolvem o processo de construção de constituições, por outro lado, a ONU ela também reconhece esses problemas. Tanto que o processo de Constitution Making no ambiente transnacional, ele está em constante evolução. Você sempre vai encontrar conferências com este propósito, justamente por causa disso, porque a ONU quer aprender com seus experimentos e quer aperfeiçoar o modelo. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre o tema, porque agora partimos para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre a participação da ONU na redemocratização de alguns países que viveram por anos em cenários de guerra, ditadura e conflitos internos. Para o nosso debate estão aqui Ana Cláudia Farranha, doutora em Ciências Sociais, e Douglas Pinheiro, doutor em Direito, Estado e Constituição. Vamos então ao debate. Com você, professora, por favor. Obrigada, né, pelo convite do Academia, um gosto estar aqui podendo ouvir o trabalho da Karina. E a minha questão, que na verdade é uma questão que vai envolver dois aspectos. Um primeiro aspecto, você terminou o seu tema, você terminou a sua exposição no bloco anterior, falando do papel da ONU na garantia. Mas, ao mesmo tempo, isso me remete a elementos da teoria constitucional, da teoria democrática, que é pensar qual o lugar da soberania
nesse tipo de arranjo? Observa-se muito claramente pelas tuas considerações que trata-se de um arranjo, né? Enfim, dentro daquilo que pode ser feito naquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você trouxesse para nós como é que o tema de soberania popular se coloca diante desse arranjo, desse papel que as Nações Unidas têm. E aí, já emendando, eu queria que você também falasse como é que as forças locais se comportam diante também desse cenário. Então, a minha pergunta é, partidos políticos se organizam nesse processo de construção constitucional? Setores da sociedade civil, evidente, nós estamos falando de sociedades cuja o sentido de sociedade civil, na sua melhor formulação da construção da teoria democrática, não se faz presente. Mas alguns setores que nesse processo de 15 anos se reerguem, como eles se apresentam nesse processo? Então, queria que você comentasse aspectos desses elementos que eu levantei. Professora, que pergunta interessante. Quando se fala em soberania popular, em forças locais ou partidos políticos, conjugação de partidos políticos, essa é uma intervenção que geralmente ocorre na fase pré-constituinte. Né? Na fase pré-constituinte, qual é o principal papel da ONU nessas questões? O principal papel dela é, primeiro, apoiar o processo eleitoral, né? Na fase pré-constituinte, ela também prima pela participação popular e ela prima pela educação cívica dessa população. Nós estamos falando de populações que saem de extremos conflitos armados e está extremamente flagelada. Nós estamos falando de fraca democracia, fraco desenvolvimento econômico e social e fracas instituições. Isso é o que afirma a própria ONU. Então, na verdade, ela tem uma quantidade, né, grande de expertises e que vai trabalhar especificamente isso. Então, por exemplo, no âmbito da soberania popular, o que ela prima? Ela prima em tentar trazer para essa construção da Constituição o maior número possível de pessoas. Né? Então, ela faz campanhas educacionais, workshops, conferências, minis fóruns para essa aplicação. E, por outro lado, o conceito de soberania popular ainda não está implementado. Não existe conceito de soberania popular ainda, porque nós não estamos falando de uma nação que já tenha uma carta constitucional configurada. Então, quando se fala deste processo de reconstrução, né, e a ONU intervindo nessa fase pré-constituinte, a ideia é que haja o maior número possível de pessoas participando deste procedimento. Uma questão que é de se enaltecer, por exemplo, é como ela consegue trazer as minorias para dentro desse processo. Então, as mulheres para um processo de votação na Tunísia, por exemplo. Como é que ela envolve todas essas pessoas nestes procedimentos? Ela constrói meios de comunicação, ela tenta estabelecer este desenvolvimento cívico, ela tenta aprimorar o processo de alfabetização, mas tudo isso acontece num tempo muito curto. Por quê? Porque todas as missões da ONU envolvem uma complexidade de pessoas e tem um custo financeiro muito alto. A grande questão e o grande problema, que também é enaltecido pela ONU, é que você tem deficiências nesta participação. Né? Por exemplo, quando se compõe uma Assembleia Constituinte, por vezes ela não é eleita, ela é nomeada. Quem participa desse processo? O meu questionamento, por exemplo, é dizer, pode haver um ator internacional que represente a ONU fazendo parte de uma Assembleia Constituinte, né? Então, este é um projeto que a ONU desenvolve muito bem e que tem muitas respostas positivas, porque existem eleições com 90% da população participante, mulheres participando do processo das discussões. Então, na Tunísia, por exemplo, teve muito apoio no sentido de patrocínio, né, de organizações internacionais que também fazem parte do processo. Na Geórgia, a ONU abriu, inclusive, um espaço no Facebook para que as pessoas pudessem conjecturar esse espaço participativo, fazer parte desse espaço. Com relação aos partidos políticos, geralmente eles são forjados.
forjados pela própria ONU, porque, na verdade, um dos grandes desafios e que representa o constitucionalismo de transição é você trazer para dentro do debate todas as forças beligerantes. Então, geralmente, essas forças beligerantes, elas são transformadas em partidos políticos com ideologias próprias e que vão fazer parte do parlamento na sequência da construção da Constituição. Professor Douglas, por favor. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho, Karina, espetacular. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Um constitucionalista africano, o professor Ogendo, já falecido, mas ele trabalhava como que na África, a partir do processo de descolonização, a elaboração de uma Constituição não gerava constitucionalismo. Ou seja, elaborava-se constituições com uma ideia de afirmar-se perante a comunidade internacional, mas isso não gerava meios eficazes de limitação do arbítrio. E você acabava tendo na África verdadeiros impérios presidenciais, ou presidencialismos imperiais. A partir da sua pesquisa, você percebe que, a partir dessa atuação da ONU, é possível ter constituições com constitucionalismo ou constituições, assim como na África, sem constitucionalismo? Professor, que pergunta boa, né? E difícil responder, mas eu vou tentar. Né? O que acontece? A África do Sul é um exemplo extraordinário no sentido de desenvolvimento progressivo e gradual. Né? Eu gosto muito do desenho da Constituição da África do Sul, principalmente porque não houve a intervenção direta desse processo de construção da ONU. Né? A ONU não participou das escolhas das palavras-chave e dos elementos substantivos mais importantes da Carta Africana. Na verdade, ela apoiou todo o processo, apoiou com expertises próprias no âmbito do direito eleitoral e do direito constitucional, mas o desenvolvimento da Carta Africana ele foi um pouco diferente de outras cartas. Quando nós falamos em carta sem constitucionalismo, a minha pesquisa também pensou nisso, e isso foi o que a Eliana Pulcinelli escreveu. Antigamente, você tinha uma Constituição com antecedente e consequente, né? Você pensava num constitucionalismo para poder forjar uma carta constitucional. Hoje, né, como estas cartas constitucionais representam, de fato, a soberania de um Estado e a democracia do Estado, e ela vai estar alinhada com aquilo que representa a democracia para a ONU, eu preciso pensar num constitucionalismo para aperfeiçoar essa carta posteriormente. Então, por isso que eu pensei no constitucionalismo democrático de Paul Stiglitz, porque possui elementos, né, que vão possibilitar com que o sujeito se identifique com a Carta Constitucional e que haja o desenvolvimento de uma cultura constitucional. Mas muitas destas cartas constitucionais, no trabalho tem duas pesquisas realizadas, tem uma pesquisa realizada por Toller muito recentemente, em que ela analisou 36 constituições e que tiveram intervenções fracas, médias e fortes do ponto de vista da ONU, e algumas constituições, de fato, você pode perceber que tem, inclusive, um dispositivo estrutural como a Carta das Nações Unidas, é como se fosse a mesma coisa. Né? Então, você fica olhando que tipo, esse seria um projeto, aí você vai olhar outra carta, o mesmo dispositivo. Né? Dispositivos abstratos, dispositivos sem muitas especificidades, você prevê o direito, mas você não dá ainda na Carta Constitucional mecanismos para esse desenvolvimento. Então, é possível, sim, você verificar falta de constitucionalismo nas cartas constitucionais. Né? Acabam sendo cartas simbólicas, retóricas. Por exemplo, o Afeganistão recusou uma carta constitucional que veio do projeto direto da ONU. Professora, obrigada pela sua participação aqui no Academia. E antes de finalizar, a gente vai mostrar o seu livro, né? A tese foi publicada, é isso? Isso, Jordana. Na verdade, esse é um tema inovador no Brasil. Eu ainda não vi uma pesquisa que tratasse exatamente desse tema, então acho que isso pode contribuir muito para as pesquisas e para o desenvolvimento de novas pesquisas. Queria agradecer imensamente, professor Douglas, obrigado pela gentileza. Professora Ana Cláudia, muito obrigada. E, Jordana, é um prazer fazer parte de toda essa construção e poder disseminar a pesquisa que é o único desejo do professor, que a pesquisa alcance. Ok, professora, muito obrigada. Obrigada também a vocês, professores.
Toda semana, a Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa também pode ser tema de um programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para ver o Academia dessa semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!